Olá, gente, estamos aqui hoje gravando mais um episódio, o episódio número 3. Esse número já é bendito, né? E eu já trouxe aqui minhas duas convidadas para termos 3 pessoas à mesa também. E o que nós vamos falar hoje, gente? Hoje nós vamos estar falando sobre propósito, superação de vida. E eu tenho aqui duas convidadas muito especiais que eu vou começar a apresentar para vocês. Antes de mais nada, você já se inscrito no meu canal? Não? Então se inscreve, ativa esse sininho, manda o link para os seus amigos não estarem perdendo esse episódio maravilhoso aqui hoje, que vocês vão se surpreender. Eu tenho aqui, gente, hoje como minha convidada, a Adilai Costa. Oi, gente! Que eu vou deixar ela mesma se apresentar um pouquinho e dizer o porquê que ela está aqui hoje. Olha, que incrível. Gente, primeiro quero agradecer, Célia, por esse convite maravilhoso. É uma honra estar aqui no seu espaço Obrigada, lindo, maravilhoso, trazendo um pouquinho da Luve. Bom, gente, como eu já falei, né, eu estou aqui por causa da Luve. A Luve é a minha empresa, é uma pastelaria, onde, diferente das outras, ela tem o propósito de auxiliar e ajudar pessoas que têm alergia à proteína do leite de vaca, que é a APLV. A minha filha, ela nasceu com essa alergia e a gente vem lutando contra isso, e assim eu entrei nesse mundo do empreendedorismo e tá aqui um pouquinho da amostra da Luve para vocês conhecerem hoje. Incrível! E não é só ela, minha segunda convidada, não menos especial, é a Sofia Gonçalves. Ela é terapeuta e mentora de transformação de vidas aqui em Portugal, com formação em Portugal e no Brasil, gente. Porque ela é uma Zuca Tuga. Tuga Zuca. Como é que se diz, Sofia? Vou te deixar você mesma se introduzir. Eu sou international. Então, olá a todos. Eu sou muito grata por estar aqui hoje. Este podcast Célia Pode é, no fundo, aqui resume muito como eu vivo a vida. Eu acho que nós temos que viver da forma como nós somos e não da forma como nos dizem para nós sermos. E isto para mim é uma inspiração, estar aqui hoje. E é um convite, e também dar os parabéns, e é um convite a todos os que estão aí em casa a viverem também desta forma. Apresentando-me, eu sou terapeuta e mentora da transformação. E o que é isto? Ou seja, o que é que eu percebi ao longo da minha vida? Todos nós temos desafios, problemas, a vida é cíclica, não é? Altos e baixos. Todos nós sentimos medo, sentimos raiva, dor. Mas há uma coisa que diferencia as pessoas de alta performance para as pessoas da baixa performance. E isso é resultados. É um facto. E eu durante muitos anos, porquê? Porque não nos ensinam isto na escola e nem as nossas famílias nos ensinam nisto, eu fui à procura de respostas, porque eu própria tive os meus desafios, inúmeros desafios, e eu queria superá-los da melhor forma possível, por forma a atingir os meus objetivos. E eu sempre fui muito focada, ou seja, isso sempre foi, eu quero ser melhor, eu quero evoluir, e eu acredito que é isso que é o meu propósito e o de todos nós nesta vida. Então, o que eu percebi é que as pessoas de alta performance são pessoas que não reclamam, são pessoas que não se fazem de vítimas. Com certeza. E, acima de tudo, assumem a responsabilidade e as rédeas da sua vida. E para isso é preciso fazer este processo de transformação para conseguirmos evoluir. Mas eu não vou agora entrar em mais detalhes. Não, porque vou deixar tem o melhor para depois. Verdade. Como vocês podem ver, tem muita coisa aqui para ser posta na mesa. Isso. E fez todo sentido trazer aqui para nós hoje, nesse podcast, essa mentora de transformação de vidas maravilhosa, com o caso da Adilai, que criou a Luve e transformou a sua dor como uma mãe de 2 filhas com alergia à APLV e fez disso um propósito de vida, né? Transformou uma situação extremamente grave, perigosa, que inclusive colocaria suas filhas em risco. Ela vai falar tudo sobre isso.
enquanto a gente degusta esses produtos, porque o APLV é uma doença de pessoas alérgicas ao leite, à proteína do leite, algo assim, Exatamente. né? Então a Adlai fez uma magia, gente. Eu não sei como, a gente vai aprender isso com ela aqui hoje, junto comigo. Ela criou todo esse banquete aqui, vocês estão vendo? Brigadeiro, pão de queijo, quibe, esfirra, sem leite. É verdade. Vamos pagar pra ver? E Já é um provou? sabor... E olha que já foi aprovado Maravilhoso. por mineiro. Então meu vamos pão de provar? queijo, Vamos, hein? sem blá blá blá, vamos provar, gente? Eu vou pro pão de Vamos. queijo, né? Uai, eu vou provar. uai. Não, eu vou provar esse pão de queijo. Será Ai, que é gente, bom? que delícia. Não acredito que isso não tem leite, não. Ai, vem cá. Queres? Eu vou querer também. Ai. E aí, gente? Quero ouvir de vocês. Vou pegar Dá pra ver aí? fofinho também. É fofinho. Tem Por liga. incrível que pareça, Me esse conta, é um queijo, me conta gente. que Qual é queijo o que vai aqui. segredo? Qual é o segredo? Muitos testes, muito amor aquela, né, mãe? Muito amor. Pode contar. Mas a gente usa um queijo que é feito com leite de castanha de caju e leite de coco. Então, ele consegue ser um queijo vegano, mas que traz toda essa suavidade, isso. E estica, então é maravilhoso. E os mineiros, pode falar, sempre aprovam, gente. Então, assim... Olha, eu vou falar pra vocês. Se não me dissessem que não tinha leite aqui, eu ia dizer que é um pão de queijo normal. É, não dá Porque pra é acreditar. muito saboroso. Muito saboroso, tá de parabéns. E me conta na verdade pro público, explica pra nós o que vem a ser a APLV. Explica aí pra gente, Adlai, o que é essa alergia, do que se trata essa doença, porque eu nunca tinha ouvido falar até conhecer a LUV. Gente, a APLV é a alergia à proteína do leite de vaca. Ou seja, o que é isso? Não é só a questão da lactose, que aí muita gente confunde e fala assim, então quer dizer que se esse produto aqui é sem lactose, então ela pode comer. Não, porque a lactose é o açúcar do leite. Não tem nada a ver, então, com intolerância à lactose, Não. intolerância ao leite. Isso é uma intolerância, não. no Isso caso... é uma alergia, uma Exato. doença. É uma doença. E o que acontece? O sistema imunitário da pessoa que tem essa alergia, ele acaba vendo o leite, a proteína do leite, como algo ruim e acaba atacando. Então, dá uma reação alérgica, onde tem desde casos mais simples até graves, que vai da questão de só inchar ou a criança ficar com comichão, até questão de dar choque anafilático, né? Que é quando Uau. prende a respiração, incha a glote, e a minha filha, infelizmente, tem Você esse teve mais uma grave. experiência assim de Já chegar a esse tivemos, ponto? já Conta pra tivemos. gente. Algumas. Mas chegou a fechar a glote, você teve que ir Sim. com emergência pro hospital? Com certeza. Me Hoje, conta, até assim, hoje. conta pra gente o que foi, porque acho que muitas mães aí devem, que têm esse problema e devem estar se identificando. E eu quero saber, como é que foi essa experiência de ter sua filha indo pra emergência com a glote Nossa. quase fechando? O que aconteceu? Meu Deus, é uma loucura, entendeu? Até hoje, assim, o coração já dispara. Apertadinho. Fica apertadinho porque a minha filha hoje ela tem 4 anos, né? Mas até hoje a gente continua lutando com essa alergia dela. Em alguns casos passa, mas a dela ainda não passou. Então, por exemplo, pra eu sair com ela hoje, a gente tem que levar as 2 canetas de adrenalina dela, né? Os antialérgicos. Então, assim, pra ela estar numa mesa ou ir num restaurante, num café, qualquer coisa assim, não é mais tão simples. Então, o que acontece? Acaba que essa alergia, como eu falei, ela ataca o sistema imunitário e aí acaba elevando até níveis de fechar a glote. Já aconteceram 4 episódios onde Meu foi Deus. assim mesmo sério e tivemos que usar a caneta de adrenalina, porque a questão e a dificuldade da alergia é que ela não é uma coisa cíclica, né? Não é uma coisa assim... que é sempre aquele mesmo padrão. Então, a primeira vez que a gente teve que usar a caneta de adrenalina com ela foi numa festa de aniversário de um amiguinho que a gente foi dela. E aí, o que aconteceu? Lá era tudo fechado de vidro. E não tinha janela aberta. E até então, a alergia dela não era tão forte assim, mas a médica que acompanha falava, não, vamos ficar sempre com a caneta para caso algum dia precise, de Deus queira que não, né? Sim. Vocês tenham. E foi muito desesperador, porque era numa chácara, então era um lugar afastado e tudo mais, nunca tinha acontecido. Mas aí o que acontece? Por estar aquele ambiente todo fechado, e aquele dia ela deveria estar com o sistema dela mais
mais frágil ao leite. Estavam comendo lá uma carbonara, uma massinha, dando para as crianças. E a única coisa que ela comeu, que ela tomou, foi um sumo de laranja natural que tinha lá. Que pronto, pra ela enturmar, pediu, aí ficou, ai mamãe, não sei o que. Porque toda vez que a gente sai, eu sempre cozinho e levo as coisas pra ela. Então ela não comeu nada de lá. Imagina o que deve ser, vocês mães que se identificam com essa situação, imagina que deve ser o desespero e a trabalheira que é. A todo lugar que você tem que se socializar com a sua filha, seja numa aniversário de escola, você tem que levar uma comida especial pra sua filha não correr o risco de vida. De vida. E tem que ficar ali de olho, porque pronto, principalmente eles menorzinhos, eles não entendem, né? Então foram essas coisas que foram me motivando, porque aí, nesse caso, então deu essa alergia nela, a gente teve que, pronto, aplicar na perninha dela a caneta de adrenalina, foi desesperador, porque é muito rápido a alergia dela, é questão de minutos. E nesse dia, assim, a gente deu os antialérgicos como sempre e não achou que ia precisar dar a caneta de adrenalina. Só que ela começou a perder a cor da boquinha e começou a tossir muito e ficar assim. Aí a gente falou, não, tá com sinais. E aí chamamos a ambulância, tudo, demos a caneta de adrenalina. E assim, graças a Deus, aqui em Portugal é um pouco mais fácil, né? Quando a gente consegue ter esse tratamento, ter acesso a essas canetas. E realmente salvou e salva a vida da minha filha, porque é muito rápida, gente. Então, é uma ansiedade, assim, algo que às vezes você só quer encontrar suas amigas e num restaurante, mas você não consegue relaxar, porque é o tempo todo ali em alerta para saber se algo vai acontecer. Então, cozinhar e fazer as coisas para a Luve foi uma forma de poder acolher a minha filha e entrar nessa realidade de uma forma também, apoiar outras famílias que passam por isso e até outras pessoas também que desejam e querem ter uma alimentação mais saudável, mais artesanal, sem tantos industrializados, sem açúcar. Então, eu sempre tive uma criação assim mais voltada para a alimentação saudável. Fui 7 anos da minha vida vegetariana, minha mãe sempre colocou, então isso me deu uma base muito boa. Para poder estar criando esses produtos. E afinal de contas, você então hoje transformou todo esse problema de saúde das suas filhas, né, na coragem e na força de criar a Luve, não é? Que vende todos esses alimentos. Virou meu propósito. Zero leite. E aí eu chego na Sofia, Sofia, você ouvindo esse relato, imagina que assim, o que isso te impacta, né, naquilo que você faz, naquilo que você ensina, o que é a coragem e o poder de transformação que ela teve. Como é que você usaria isso de exemplo? Então, há uma coisa que eu acredito, que é nada acontece por acaso. E tudo tem um tempo divino. E isto não é um clichê. Exatamente. Isto é um facto. Então, esta história, no fundo, começa por uma situação desafiante, lá está aquilo que eu dizia anteriormente, mas que leva a Adelaide descobrir o seu propósito. Sim. Porque muitas pessoas passam a vida a tentar nesta loucura, mas qual é que é o meu propósito? Eu sinto-me perdida, até tenho uma profissão, mas sentem um vazio. E no final do dia, quando nós aceitamos o desafio e não estamos contra o desafio, é quando nós, lá está, evoluímos e descobrimos aqui o nosso propósito. Portanto, no fundo, começa com essa parte da forma como nós olhamos para os desafios. Não, claro que teve dor e é desafiante. Sim. E nós temos que acolher essas emoções porque fazem parte, mas não sermos refém dessa dor e desse sofrimento. E foi isso que, no fundo, a Adelaide fez. Ok, isto... Mas a Adelaide conseguiu fazer. E assim, Sofia, tem muitas pessoas com desafios semelhantes ou até mais desafiantes ou menos desafiantes, mas que não conseguem. E aí que entra o seu trabalho. Exato. Porque tem gente, às vezes, que está numa situação de vida que está a limitar-lhe. E onde é que a Sofia entra? Como é que a sua mentoria trabalha para ajudar pessoas que talvez não tenham a capacidade de transformar aquela situação desafiante, dolorosa, em vida, né? Em propósito. Como que é essa sua mentoria? Dá um spoiler aí para nós do seu trabalho. Então, uma coisa que eu vos quero dizer é não sintam culpa
E não se comparem com pessoas que têm já esta facilidade e que já sabem fazer esta transformação. Porque nós estamos exatamente onde nós temos que estar. A vida é este processo evolutivo. E, portanto, ainda não sabermos como vamos chegar lá, está tudo bem. E vocês estão nessa parte do processo. A seguir, o grande ponto e o que eu faço quando eu trabalho com as pessoas, com os meus clientes primeiro vocês têm que assumir a responsabilidade e as rédeas da vossa vida. Isso é algo que vocês têm que querer. E quando isso implica esse querer genuíno, vocês não podem estar na vitimização, na reclamação, não. Nós temos que olhar para dentro. E eu sei que isto parece muito clichê. Olhar para dentro, a desenvolvimento pessoal, porque hoje fala-se muito nisto. Mas não há outra resposta senão olharmos para dentro. E porquê? Porque quando nós olhamos para dentro é quando nós percebemos de onde é que vem aquele medo. Ou seja, há alguma coisa que me dá medo, que não me permite evoluir, que me está a limitar de atingir o meu objetivo. E muitas vezes, né, Sofia, a gente tem tanta pressão, tanta cobrança, que o medo de falhar, o medo de não conseguir, o medo de não saber como fazer, porque nada vem com manual de instruções. A vida não tem manual de instruções não e tem. É exatamente o objetivo desta mentoria, é guiar as pessoas, ou seja, neste processo de autoconhecerem-se, saberem os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, que bagagem é que trazem da sua infância, porque tudo vai dar à infância. Tudo Freud já dizia, não é mesmo? Tudo vai dar à infância. Isto é um facto, está estudado. Porque nós somos moldados na nossa infância. Exatamente. Então a gente traz para a vida adulta aquilo que nos moldaram na infância. Exato. Não é mesmo? Mas antes de continuar, gente, vamos dar mais uma prova aqui, porque Vamos. tem muita coisa nessa mesa aqui e eu não estou resistindo a esse quibe. Sério mesmo. E enquanto isso eu quero saber, Adilai, explica pra gente o que a gente tá comendo aqui, do que é feito, quais são esses menus que você tem, enquanto a gente prova aqui mais uma vez um pouquinho. Ah, não é, gente? Eu quero um quibe. Eu vou para bolo de limão. Não, tem até limão aqui. Deixa a Adilai vai explicar. Olha, gente, hoje eu trouxe pra vocês, minhas convidadas, pra provar os docinhos da Luve e os salgados, né? Convidando vocês pra experimentar. Ai, corta essa parte. Não, tá ótimo, é convidando mesmo. Venham comer aqui, gente, experimentar, degustação. Vocês não estão aqui, mas a gente vai fazer vocês saberem o sabor, quer ver? Eu vou ter que provar isso. Prova. Isso é um quibe. É um quibe, gente. Como é que é feito? Explica pra nós. O que tem nos ingredientes desse quibe? Então, não posso entregar todos os meus segredos, né? Tô brincando. Mas, gente, olha, nós temos aqui, então, o quibe, que é feito com triguilho, com carne, tudo bonitinho e muitos temperos, né, também. Que, não sei, mas uma das coisas, assim, que mais me intrigaram nessa jornada do APLV é que muitos temperos, até os naturais, têm leite. Tem resquícios de leite, gente. Pra mim, o cúmulo foi descobrir que de uma semana que minha filha estava aparecendo sintomas de alergia e as borbulhas e ficando inchada. Eu, gente, mas do que é? E eu lendo os rótulos, não conseguia entender de onde era. Até que um dia eu surtei, abri todos os armários, saí lendo tudo, assim, pra tentar descobrir o que era. E no fim era o orégano. Oi? Orégano, gente. Leite no orégano. Não é possível. Tinha leite no orégano. Imagina. E tem Como é que foi vários isso? temperos. Então, às vezes eu cozinhava, né? Colocava. Isso. Uma esteira, passa sim. tudo ali, né? Deve ficar resquício de tudo ali, né? É muita questão da contaminação cruzada. Mesmo isso que você Contaminação falou. cruzada, isso mesmo. Porque o que acontece como é uma alergia, até mesmo, por exemplo, se você vai numa padaria e eles falam, mas esse pão aqui não vai leite. Mas daí o que acontece é assado no mesmo forno, na mesma forma, não lavou direito, cortou. Não tem, e aí fica ali contaminado. Fica ali contaminado. Sofia provou esse bolo aqui que eu não vi. Pode provar de novo. Eu quero saber a reação dela. É bom? É maravilhoso. Mas eu agora quero provar outro. Ela quer provar outro agora, gente. Sim. Olha, tem uns pratinhos ali. Esse dali, gente, é de limão com mirtilo, tá? Isso aqui, creme de limão. Esse aqui é limão com mirtilo, gente. Exato, limão siciliano com E aí, pra mirtilo. você substituir, você usa o quê? Leite de aveia, leite de de avelã, aveia, leite de coco, soja, leite de coco, leite de arroz também. Porque o que acontece? gente, eu o não vou mais resistir também, complicado, não. gente, de De uma colher. Tem que ser uma dessas.
Esse daqui é do quê? Esse daqui Esse é de cenoura com chocolate. Ó, cenoura com chocolate. Tentador, gente. Sim. Mas a gente que é Zuca, cenoura com chocolate, a gente conhece. Isso aqui eu não conheço, não. Como é que é mesmo? Esse é mirtilo. Mirtilo com limão siciliano. Limão siciliano e mirtilo. Daquele travinho, assim, eu sou Aquele suspeita. azedinho, gostoso, é tipo né? aquele nosso mousse Não, de vou ter que limão do provar. Brasil, gente. Que eu sou suspeita. Limãozinho, tudo natural. Meu Como é que Deus. não tem leite, não é? Nós já nos habituámos tanto a esta ideia que parece... Existe, isso é uma crença, lá está. Que as pessoas têm que desconstruir. É assim, dá um certo trabalhinho, porque uma das coisas, gente, que eu, Eu tô no céu. descobri... Eu tô no Eu céu. tô tão feliz de ver o feedback. Eu tô no céu. Não, mas Lembra eu não vou muito deixar mousse isso só de pra mim, limão, não, né? gente. Peraí. E me diz uma coisa. Vocês duas. Sim. Sabe que existe algo que conecta o trabalho de vocês duas, né? Proteção, transformação, amor, a coragem. E vocês duas se identificam uma com a outra nesse trabalho, em tudo isso. Falem um pouco aí de vocês, conversem aí comigo. Como é que vocês se conheceram? Como é que o trabalho de vocês duas se conectam nesse propósito de vida e, né, nesse suporte para transformar, muitas vezes, a dor em propósito? Ai, é maravilhoso. Eu e a Sofia, a gente se conheceu num evento, né, de empreendedores. Porque pronto, depois que eu abri a Luve, né, a gente começou a se aventurar nesse mundo. E foi maravilhosa a troca que a gente teve, né, logo de início, a Sofia falando sobre toda essa questão de transformação. E eu vejo muito que, principalmente eu como mãe, mulher e empreendedora, a gente passa muito por isso, né? Então, Tô preparando um prato aqui, gente, desculpa. Que é pra levar ali pra produção. Porque eu vou fazer eles provarem isso aqui tudo. Que eu quero saber se eles gostam. Porque é inacreditável que isso aqui Não dá pra jogar sobre nós, leite. né? Não tem, gente. Quer ver? Ai, peraí, que eu Continua. tava falando. Eu Então, me perco. sim. Né? Da transformação. Isso, exato. a gente teve essa troca. Tivemos esta troca. E aqui há uma coisa também muito importante, que é o ambiente que nós escolhemos viver. Porque no fundo nós encontramos-nos num ambiente de prosperidade, não é? Ou seja, de pessoas que estão à procura De evoluírem, né? evoluir, e para isso nós precisamos de nos cercar, de nos rodear de pessoas que nos permitem realmente essa evolução. Então isso está totalmente relacionado com o meu trabalho e com aquilo que eu acredito para nós prosperarmos. E me diz uma coisa, Sofia, a sua a alta performance, ela é fazer mais ou é viver melhor? Para mim, a alta performance é fazermos de uma forma mais eficiente, tendo em conta aquilo que nós somos bons. E isto é algo que eu acho que nós não falamos hoje em dia. Por exemplo, se eu vejo que tu tens resultados incríveis, a nossa tendência é a comparação. Se esta pessoa fez isto, eu vou fazer de igual forma porque eu sei que resultou para ela. Só que, se calhar, tu fizeste determinadas coisas porque são é a tua zona de conforto, é aquilo que tu és verdadeiramente boa, que te faz brilhar. E eu consigo chegar a um resultado semelhante, mas olhando para dentro e perceber o que é que me faz no fundo vibrar, o que é que me faz ser magnética e quais é que no fundo são aqui as minhas expertise que eu tenho. Então, para mim, alta performance tem que ter este conhecimento. E é nós percebermos que esforço constante e aquele esforço de loucos, sabes, que uma pessoa já não aguenta mais, isso não é alta performance. É um esforço, mas consciente e eficiente. Como certeza. se leveza e responsabilidade Isso. pudessem caminhar juntas. Com certeza. Leveza É a Luve, né? é isso mesmo. Leveza É a Luve. é o meu foco de vida. E assim, Engraçado que até a gente se identifica muito e é por isso que é tão gostoso sempre ter essa troca com você. O nome da Luve é muito sobre isso. É a junção de luz e vida, né? tão Então lindo. é de... lindo nome, Lindo, viu? né? Luve, luz e vida. Luz Não e vida. sabíamos. É a Muito junção. bom. Bota ali na Pois tela é. pra gente, produção, o site, a página do Instagram da Louvre, da Luve. Se o pessoal quiser conhecer, Exato. tá ali, É Luve encomendas ABSV. novo do cardápio Temos que ela aqui as faz. opções. E enquanto ela faz, eu vou chamar aqui. Vem cá, vocês vão Vamos provar. provar, pessoal. Vem cá, seu José.
Seu José tá aqui, que é o sogro da Exato. Adilai e da Luve. Eu não Me acredito, trouxe eu vou fazer aqui. ele provar, gente. Eu vou fazer ele Ele provar. come vou- todo dia, ele adora. Todo dia, vem cá. Que sorte. Seu José vai estar aqui, ó, gente, comigo aqui. Um prazer. O que que você quer? A gente tem pão de queijo, esfirra, brigadeiro. Eu quero brigadeiro. É o preferido, olha ele lá. com as netinhas, Prova aí, né? Prova aí que eu quero saber se é gostoso mesmo isso. Gente, esse brigadeiro não tem nada de É excelente, açúcar. Você Mostra precisa lá pra eles verem experimentar. por dentro a cremosidade. Essa do meio Essa aqui. aqui? Essa aqui. É Gente, excelente. Você precisa experimentar. preciso experimentar. E não, peraí. Eu vou ter que levar lá pro meu. Pera, eu vou ter que levar aqui, gente. A produção, eu não posso ficar com isso só pra mim, não. Eu vou levar. Com certeza. Aqui, Ah, ó. gente, então, olha, sobre o O pessoal menu, vai comer. Segura aí. nós temos aqui a esfirra, Mateus, pão eu de tô- queijo, vai comer um quibinho aqui. vai quibe, provar. os bolos Quero no ver se pote. Eu também quero esse Eu quibinho. quero. A gente é filmado aqui, mas agora eu vou filmar os bastidores. Adoro. Tá aqui mais quibinho. Sim, gente. Aqui, Tem o limãozinho também, olha, Sofia, no Brasil a gente sempre coloca a limão, fica esfirra, muito bom. Eu não sei vocês, gente, mas como é que se diz? Habib que se cuide! Porque a Luve chegou! Ai, gente. E a luva é muito isso, é essa extensão do que eu vivo, Bem gente. maravilhoso. É bom. A luva é muito isso, é muito essa questão dessa... Como é que Vai é, passar? Gente? Peraí. Eu sou a Ana Maria Braga, tô debaixo da mesa. Ai, Ela queria gente, fazer adoro! Tem que falar, solta os cachorros, cadê os Só cachorros? Ai, galera, Meu Deus, eu vou levar tudo pra mim, gente. que Tchau! incrível, que incrível. Beijo. Ai, É gente. bom mesmo. Que é o cachorro, até o cachorro embaixo da mesa comeu. Engana, né, gente? Parece que tem Tão leite, bom. mas não tem, né? E assim, É maravilhoso. é maravilhoso. E vocês não vão acreditar. Encomendem. Tem o menu ali. Tem como abrir o menu? Sigam e encomendem. Não? Bom, então Só uma entrem foto. lá na página da Luve, tá, gente? Façam o dever de casa Tem o de link vocês. ali. Tem o link ali na bio. E tem o Exato, menu aqui vou falar. na nossa mesa toda. Sim. E, gente, vocês que querem uma opção, mas não quer sair da dieta, quer um docinho, o nosso brigadeiro não vai leite condensado, Eu ainda né? não como cheguei lá, eu óbvio. ainda tô no salgado. Não vai açúcar, não vai nada, assim, do Nem tipo... açúcar? Nem açúcar. A gente utiliza tâmaras pra adoçar, então, assim, você pode comer sem Não, isso é culpa, maravilhoso. zero Não, culpa, é maravilhoso, entendeu? é maravilhoso. E assim, né, Sofia, é maravilhoso falar de tudo isso porque a gente tá aqui degustando e falando dessa história de coragem e amor da Adilai, que é um exemplo e uma lição para todos nós, mas às vezes a maior transformação, ela nasce exatamente no lugar onde a gente quase quebrou. Da onde a gente tem as nossas maiores dores, Com certeza. né? Dali nasce o nosso maior propósito. Isso mesmo. Sim ou não? Conta pra gente. Sem dúvida, para mim, a dor é uma bússola, é o nosso maior guia. Nossa. Se for ressignificada. É importante nós agarrarmos, no fundo, a essa dor, mas para nos fazer crescer. E há uma coisa que eu faço muito nas minhas mentorias, que é ensinar os meus clientes a, quando estão nesse sentimento, sabes, aquela dor que tu pensas, eu não vejo a luz ao fundo do túnel. Nesses momentos, porque acontece a toda a gente, Com certeza. não se perguntem porquê que isto aconteceu, mas o para quê. Que foi exatamente É isso que a Adelaide ressignificar, né, fez. gente? É Isso, ressignificar. isso E mesmo. é assim, eu acho que a gente se redescobre, vê uma força que a gente não tem e Isso. entende muito do nosso propósito. É muito, muito verídico, né, isso, porque foi mesmo assim que a Luve nasceu. Foi quando eu aprendi a vi que essa dor não era só minha, que eu poderia fazer dessa dor uma forma de ajudar outras famílias e outras pessoas. E há uma coisa que eu quero complementar, que é, nós muitas vezes, quer dizer, nós na maior parte das vezes estamos na nossa zona de conforto. Na maioria, né? Na maioria, estamos na nossa zona de conforto, mas quando nós expandimos, não é possível estar na zona de conforto, temos que sair. E este processo, é exatamente isso que a Adelaide partilhou, é preciso coragem. É preciso coragem
E é preciso irmos aqui a uma força que vem de dentro, porque nós sabemos onde é que nós conseguimos chegar. Então é acreditar nisso. Eu sei onde eu consigo chegar e é fazermos esse caminho e não desistirmos. Porque aqui a consistência, no fundo, do compromisso que nós temos connosco é fundamental. Se nós dizemos que queremos fazer uma coisa e se nós nos comprometemos connosco, que somos a pessoa mais importante da nossa vida, nós temos que nos honrar. E aí temos que seguir em frente. Se eu digo que vou fazer uma coisa hoje, eu vou ter que fazer. Parece fácil, né, gente? Falando assim, parece tudo muito fácil. Mas, Sofia, para você que trabalha com toda essa dinâmica, né? Dentro da psique, dentro da psicanálise, dentro do comportamento humano, diga para mim, o que a vida já te ensinou através da dor? Tantas coisas. Eu O já que te tive... fez, ou o que talvez você tenha vivido, que te levou a esse caminho, a esse propósito de vida, a se conectar consigo mesma? Conta pra mim, conta pra gente. Sim, eu já tive muitas perdas, já tive muitas situações em que no início eu olhei como fracasso, porque é o que nós todos pensamos, não é? Temos um desafio, fracassamos. Só que eu agarrei-me a estudar e a perceber como é que eu vou superar isto, porque ninguém nos ensina, não é? Não existe um guia em lado nenhum. Porque eu acreditei que era possível nós conseguirmos ressignificar e não nos agarrarmos a esses desafios, porque nós não conseguimos evitar que esses desafios nos vão acontecer na nossa vida. Isso vai sempre acontecer. Mas a única coisa que nós temos é como reagir. E, portanto, no fundo, esse foi o processo que me levou aonde eu estou hoje. Ou seja, não olhar esses desafios, essas perdas, nós quando ficamos sem chão, que nós não vemos a luz ao fundo do túnel, não nos agarrarmos só a essa dor, mas sim perceber que nós estamos cá para evoluir e por algo maior, nós conseguirmos sermos mais. Então foi sempre isso que eu me agarrei. Eu sei que eu consigo, eu sei quem sou, e eu sei o potencial que eu tenho. Eu só preciso das ferramentas. Então no fundo foi muita busca por ter as ferramentas que me permitiam, no fundo, fazer este caminho. Isso é muito legal, é muito profundo o que você falou agora, Sofia, porque acredito que aí do lado, quem está nos ouvindo e nos assistindo, muitas pessoas se identificam com isso. Eu acho que todo mundo já passou pela sua vida por um grande desafio, por um grande trauma, por uma grande dor, e ressignificar isso, né, para transformar isso num propósito de vida. Eu me coloco aqui como exemplo também. Hoje eu tô fazendo do meu sonho o podcast, o CLPod, é um propósito de vida diante de tudo, de toda uma bagagem de vida que eu carrego e que ao longo desse podcast vocês vão descobrir. E isso é muito legal, e eu quero que você que tá aí do outro lado da tela nos ouvindo, que se identificou com isso, deixa aí nos comentários, me conta qual foi a dor, o maior desafio na sua vida que te impulsionou a transformar como uma fênix. Conta aí pra nós, compartilha também, eu quero saber da sua história, eu quero saber o que foi que você viveu que transformou a sua vida e que fez com que você pudesse dar um novo significado àquilo. Ao invés daquela dor que poderia ter te matado, ela na verdade te fez ser mais forte e mais capaz e realizar aquilo que se conectar consigo mesmo, né? Isso é muito bonito e eu quero seu depoimento aí. Sim. Deixa aí. Já se inscreveu no canal, gente? Já tá inscrito, não? Nossa, e eu também quero falar, aproveitando essa deixa, para muitas mães. Porque vai muito disso da gente também ter as ferramentas para conseguir chegar no nosso potencial, mas também, principalmente no puerpério e com a maternidade, eu quero que você, mãezinha que tá me assistindo... Isso é um ponto muito delicado, Adilai, muito legal. Fala aí. Você, mãezinha que tá me assistindo... Entenda e se lembre, coloque como guia que tudo é fase, tudo vai passar. Então talvez você esteja naqueles primeiros meses da maternidade, onde você não consegue se cuidar direito, não consegue lavar o cabelo, e tá aquela confusão e não dorme mais.
Isso tudo vai passar. E não deixe esse período que é novo fazer você esquecer que assim como você tá com o seu filhinho, que é a primeira vez dele aqui nessa terra, aprendendo coisas novas, então vai ser muito difícil até ele conseguir aprender todas essas coisas, também é a sua primeira vez sendo mãe. Então também se acolha, também se coloque no colo e entenda que tudo é uma fase e conforme for passando, você vai conseguir se redescobrir de novo, vai conseguir entender o seu propósito, porque realmente aquela pessoa que você era antigamente, a gente tem muito isso como mãe. Não, você não vai conseguir mais ser aquela pessoa, mas tá tudo bem, porque eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, olha, dá a mão aqui, entendeu? Que vai dar tudo Lindas certo. palavras. E isso me chama a atenção porque lindo isso que a Adilai falou, prova de coragem, de força, do poder que o amor, né, e que o cuidado, né, digamos assim, a proteção e o zelo pela família deu forças a ela transformar uma dor em propósito. E é muito legal isso, mas aí é onde entra a Sofia. E quem é que cuida dela? Ela dá colo para todo mundo, ela acolhe a todos, mas quem dá o suporte a Adilai? É onde entra a Sofia. Não é? Que eu acho que é um ponto muito importante. Porque todo mundo esquece que a mãe, essa mãe é uma pessoa precisa desse apoio, desse suporte. Fala aí, Sofia. É isso mesmo. Eu sinto que nós muitas vezes nos esquecemos de quem nós somos, nos perdemos ao longo da vida, quer seja quando somos mães. Tem que ser a super mãe, a super mulher, a super dona de casa, a super peso tudo. Enorme. E quem cuida dessa mãe? E a culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa e não tá dando certo. Isso. Então, a grande mensagem que eu vos quero passar aqui é, primeiro, não se esqueçam de quem vocês são e não se abandonem. Porque o vosso filho só vai ser feliz se vocês estiverem bem convosco. Nossa, sim. Sim. Olha aí as mães se identificando. Gente, não adianta você querer cuidar do próximo se você tá em frangalhos. Primeiro temos que nos dar não a é nós. mesmo? É isso. Pra poder ajudar o próximo, eu tenho que estar bem. Isso mesmo. Às vezes é difícil a gente entender isso, mas depois que a gente entende que quando você tá conseguindo se cuidar, quando você tá conseguindo voltar a focar nos seus sonhos, nas suas coisas, você é uma mãe melhor, porque você tá menos estressada, você tá mais feliz consigo, então você consegue se doar mais. Então não pense que você se esquecer totalmente, ficar ali 100% pra sua família, é a melhor forma de você demonstrar amor pra eles, porque não é, porque você só vai estar cansada e sobrecarregada, né, Sofia? Então, exatamente isso que você falou. É isso. E aqui há uma coisa que para mim é muito importante e que eu também trabalho com os meus clientes, esta preparação da maternidade, eu sinto que é algo que não se faz hoje em dia. Ou seja, eu sinto que nós queremos ter filhos, compramos as roupinhas, sabemos como, aprendemos a ter aqueles cuidados de como tratar do bebê, só que o que as pessoas não percebem é que o trauma passa de geração para geração. Ou seja, a nossa bagagem emocional nós estamos a passar para os nossos filhos. Com certeza. E isso é muito importante, fazer este trabalho de casa. Com certeza. É muito importante porque isto não sou eu que diz, é o Bert Hellinger, ou seja, os maiores especialistas, eles dizem que quando nós nos curamos, nós curamos toda a nossa ancestralidade e curamos no fundo também as gerações que estão por vir. A gente quebra o ciclo, né? Quebramos o ciclo. Então é muito importante nós fazermos o nosso trabalho de casa, porque quando nós estamos a educar, nós estamos a passar no fundo aquilo que para nós é o que faz sentido, não é? Mas o que para nós faz sentido é uma bagagem que nós carregamos. E há coisas que são nossas e há coisas que são porque os nossos pais nos disseram. Então isso é preciso desconstruir. Com certeza. Eu acho que uma coisa muito bonita que os filhos despertam na gente é esse olhar de olhar para dentro realmente e ver o que você está perpetuando, passando. Conexão total aqui, porque eu ia fazer incrível. exatamente essa pergunta agora pra Adilai, assim, que seria assim, quando as suas filhas crescerem, o que você gostaria que elas soubessem sobre a sua história, sobre toda essa história, sobre todo esse propósito? Olha aí a conexão. Nossa, que lindo. É o motivo, né? Nossa, gente, não dá, que eu até emociono, o olho brilhando. Pode se emocionar. Não quero.
Mas aí a voz não sai. Aqui pode tudo, aqui pode Não, tudo. aqui pode, mas aí a voz não sai. É mesmo isso, que a Luve é pra elas, né? Foi incrível que toda vez que eu lembro disso me emociona. Ai, quanto amor, né, gente? É preciso muita coragem, muito amor, muita força de vontade, né? Pra... É verdade. Assim, a Luve nasceu mesmo pra Estela, só que é incrível ver e saber que eu tô conseguindo ajudar outras mães, que eu não tô sozinha e que elas também não estão. Porque é uma realidade muito assustadora você pensar que se você tiver um descuido, acontecer alguma coisa assim, o seu filho pode vir a falecer. Essa é a dura realidade, né? Que a gente tenta não pensar pra ficar bem. Então, a Luve tem muito esse propósito de trazer essa leveza, tirar essa ansiedade, porque toda vez que eu ia sair ou encontrar com alguém que tava num lugar ali que eu não poderia ter o controle ou ter essa segurança, me trazia essa ansiedade. Então eu quero trazer essa paz, essa leveza para as famílias e elas poderem desfrutar com calma, com os filhos, curtir a família e é mesmo esse o meu propósito. É o que eu tava falando da festa da Luve, né? Foi a primeira vez que eu fiz assim um banquete pra Estela e a gente chamou todos os nossos amigos e pronto. Como lá só tinham coisas da Luve, a minha filha, né, ficou livre assim pra poder comer tudo que ela queria. E a mesa era assim, dessa altura, ela já tá grandinha, já percebe mais as coisas. Ia lá e pegava um brigadeiro, e pegava um bolinho, e pegava outra coisa, ia correndo pra toda a gente, já falava, ai, a mamãe disse que eu posso comer tudo. Imagina E ficava que livre. descanso, Nossa. né? Foi Não E só pra felicidade mãe, mas dela. pra criança também, né? Porque você imagina uma criança que nasce com essa doença, não poder ir pra uma festinha de escola infantil e ter liberdade de comer um brigadeiro, que inclusive, gente, eu tô provando aqui, é delicioso, tá? E a Delicioso. restrição, não é? As restrições que sentem. Sim, as restrições. E até dói pra gente, porque às vezes a gente sai e ela pede, mamãe, eu quero aquele. Então eu mesma ensinei ela, filha, o que você quiser, a mamãe faz. A mamãe não sabe, a mamãe vai dar um jeito, vou fazer 1 milhão de receitas. E o meu sonho, o meu intuito com a Luve é trazer mesmo isso, o sabor, e conseguir receitas que sejam tão boas quanto o original que leva leite. Porque não é porque tem essa restrição que o dela vai ser ruim, ou não vai ser saboroso, ou vai ter uma certa discriminação. Não, eu quero incluir onde até quem não tem essa alergia vai gostar de comer. Esse é o meu propósito com a Luve. Ganhou mais uma cliente, virei cliente, não conhecia, provei. Tá de parabéns. Obrigada, sério. Maravilhoso. Parabéns pra Obrigada. Luve, pra você, Adilai, pra toda essa sua garra, toda essa força e todo esse exemplo de Obrigada. ressignificação, de coragem e de amor acima de tudo, né? Porque família é isso, é acolher, é proteger. E a gente volta aqui a Sofia. Eu quero que a Sofia conte pra gente, dentro dessas vidas que você trabalha e toca, se você teve algum caso em que você foi tocada. Isso é uma boa pergunta, porque um bom terapeuta tem que ir para uma sessão com o cliente vazio, ou seja, esvaziado. Porque senão, se nós estivermos com um julgamento ou se nós estivermos em modo a nossa criança e não do nosso adulto, nós não vamos fazer um bom trabalho. Mas não significa que eu não consiga perceber a transformação que a pessoa sofreu ao longo das sessões. Sim. Isso sim, sem dúvida. Várias pessoas que tiveram uma transformação e que para mim é muito marcante, porque no fundo esse é o meu propósito. O meu propósito é exatamente eu sentir que aquela pessoa que tinha uma vida que ou não tinha tanta estabilidade, ou seja, que não se sentia tão realizada em alguma área da sua vida, que teve as ferramentas e que tem as ferramentas a partir de agora, porque Claro. eu acho que hoje em dia fala-se muito ou seja, vamos a um guru, e é muito uma desresponsabilização, ou seja, é muito nós darmos o nosso poder fora, Pra não é? fora, quando tá tudo aqui dentro. Isso, e é isso que eu trabalho. Eu quero é irmos aproveitar para e dentro. pedir pra vocês colocarem aqui também o Instagram agora do projeto da Sofia Gonçalves, que é
escuta o seu coração. Sim. E quero que você fale um pouco pra gente o que significa, até esse nome, eu acho que foi pensado com muito carinho, o que significa realmente escuta o teu coração. Então, isto é algo que eu... Tá ali, tem o link da Sim. bio também, Sofia Gonçalves, se puder abrir o link. Mindset de alta performance, né? Com Sim. o escuta o seu coração. O que significaria realmente isso, escutar o seu coração? Sim, então, antes disso e também só partilhando como é que surgiu. Sim. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, porque o meu background é finanças, gestão de grandes negócios, só que eu sempre tive esta paixão e, portanto, paralelamente, eu fiz muitos cursos para me transformar a mim. Esse foi sempre o meu foco. E as pessoas à minha volta. Até que, e depende agora do que cada um acredita, eu sou uma pessoa muito conectada com os meus guias, com algo maior, é o que eu com a acredito que existe. espiritualidade. Exatamente, é o que eu acredito que existe, algo Sim. maior. E houve um dia que, ou seja, eu já tinha sentido aqui vários sinais de pessoas que eu tinha transformado e que me tinham dito, mas transformado só porque fazia-me sentido, eu tinha aquele conhecimento, eu conseguia transformar, guiar aquela pessoa na transformação. E várias pessoas me disseram, tu devias fazer disto vida porque tu não tens noção do impacto que tu tiveste em mim. Eu tenho aqui alguns casos que aconteceram assim todos muito seguidos, um ao outro. Mas E foi isso, então, que responde a pergunta que eu te disse. Na verdade, Isso. assim, você impacta a vida das pessoas, mas quando é que você foi, né, Isso. impactada? Porque eu acho que quando a gente ensina, ou quando a gente se doa e dá o servir, eu acho que a gente muito mais aprende Recebe. do que ensina, a gente muito mais recebe do que dá. Isso é mágico, né? Isso é mágico. Isso mesmo. E este nome surgiu de uma canalização que já não dá mais para tu esconderes, no fundo, e estares apagada. É importante dares voz. E surgiu-me, eu não sei... É um talento, é um dom, Surgiu-me esta canalização de... Cria a tua página, escuta o teu coração. Porquê? Porque no fundo partiu, eu tive que fazer isso. Eu tive que escutar o meu coração, eu tive que me reconectar comigo. Então você é o exemplo do seu Sim, próprio. Muito exatamente. legal isso, muito legal. Exatamente. Muito legal. E talvez você precise dessa conversa. Talvez você que hoje se encontre nesse mundo aí tão bagunçado, tão virado, tão inverso de valores, talvez você precise estar em busca de se reconectar com você mesmo. Isso, que com hoje o mundo está com tanta Uma informação, loucura. é um bug de tanta informação, quando tudo que a gente precisa ouvir está dentro de nós. Isso mesmo. E nós somos muitas vezes o nosso pior inimigo. Nós achamos que o nosso inimigo é algo externo, mas não, somos nós. Então aqui, gente, eu quero, antes de tudo, aqui, parabenizar também a Sofia. Sim. Por esse projeto incrível. E Obrigada. acho Transformar que... muitas vidas, Obrigada. né? Muitas vidas. E é uma menina tão jovem que a gente não imagina que carrega tanta bagagem, tanto poder, né? É um talento, a gente nasce aqui para tocar vidas e sermos tocadas. Esse é o propósito do podcast aqui hoje. Um podcast hoje que a gente teve a mesa cheia, farta, não só de comida, mas de histórias, de transformação. E se você se conectou, chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no meu canal. Por favor, gente, me inscreva! Se inscreva, vai! Então, já enviou? Eu imagino que você deve ter um amigo, um parente ou um amigo do amigo do amigo, alguém que tenha filhos com essas condições especiais, pessoas com APLV. Isso é um episódio que eu acho que vai ser muito enriquecedor para essas pessoas, confortante. O meu objetivo aqui é tentar acolher vocês um pouquinho aqui, junto com essa pessoa amorosa que é a Adilai, que é um coração imenso, né? Eu queria que você, Adilai, antes de tudo, deixasse uma mensagem para esse público aí todo que está te assistindo, porque ela foi uma pessoa que eu tenho com muitas, como é que se diz assim, com muito exemplo. Ela me inspira muito, porque ela quando a comida virou um perigo, né? A gente precisa se alimentar. E quando a comida dentro da casa dela, na família dela, virou um perigo, ela fez disso uma missão de vida. E isso me inspira. Que loucura, né? Quando a gente escuta até eu fico, nossa, é verdade. Eu fiz isto tudo! Não é incrível? Então, eu quero que você deixe uma mensagem final de toda essa sua história de vida, de família, esse empreendedorismo, esse
empoderamento dessa dor que virou um propósito, transformar dor em amor. E tá aqui, ó, o resultado. Com né? certeza. Eu quero que você deixe uma mensagem para essas pessoas, para essas mães, mulheres, pais, filhos, que precisam de uma motivação, de um acolhimento. Sim. Oi, gente, olha, que apresentação linda, eu tô até sem palavras, obrigada, de verdade. É muito bonito quando as pessoas conseguem enxergar a gente de verdade, ver o nosso propósito. Eu agradeço muito por isso, por você ter me enxergado e ter me dado essa oportunidade Imagina, o linda prazer, de a honra compartilhar é a minha. Luve. E tem sido maravilhoso. Eu quero dizer pra você, mãezinha, paizinho ou pessoa responsável que tá enfrentando a PLV, eu quero dizer que eu sei que seu coração tá doendo, que você tá ansioso, que você tá com medo, porque não é fácil. Mas eu quero dizer que passa, que a gente vai aprendendo a lidar com isso, entendeu? E você vai ficar mais segura, você vai saber identificar os sinais de alergia do seu filho. E com certeza, a gente que é mãe e pai, a gente sempre dá um jeito, né? Então, eu quero dizer pra vocês... Oh, minha maravilhosa, obrigada. Eu que agradeço. Eu quero dizer que a Luve tá aqui pra vocês também, então... Quem precisar, é só entrar em contato nas nossas redes, nós temos o WhatsApp. Aqui a gente está criando também uma comunidade, entendeu? As mãezinhas vêm, falam comigo, a gente troca figurinha, vai falando, esse tratamento deu certo, como é que é isso? Então, podem contar comigo também, que sempre, na medida do possível, eu vou estar lá ajudando Tem vocês e respondendo. O meu público vai querer saber que eu sei, porque nós estamos em Lisboa, Portugal. Mas... tem ideia de expansão desse projeto para o Brasil? Porque eu acho que o Brasil deve ter muita gente precisando da Luve. Olha só, hein? Quem sabe vocês fazendo barulho, a gente abre uma filial. Então eu preciso Seria que incrível vocês, também. público, vocês que estão nos assistindo, se vocês têm esse Olha problema, só. deixa nos comentários que Sim. quem sabe a Luve se expanda Com para atender as certeza. necessidades de vocês aí no Brasil. O céu é o limite, gente. O céu Então é o é limite. isso, Tudo é possível. entendeu? Tudo é possível e vai passar. É igual a gente aprende. Às vezes o filho tá doente, tá com alguma coisa, a gente fica ali, não sei o que, mas depois passa. Então, vai dar certo. Saiba que a Luve tá aqui pra vocês. E até pra você também que quer ter uma alimentação mais saudável, quer ter uma coisinha mais gostosa, não quer sair da dieta. E é gostoso. E quer apoiar também esse nosso projeto tão bonito que é a Luve, tá? É só entrar em contato que vai ser um prazer receber vocês, viu? O prazer foi todo meu em te receber aqui, Edilai. agradeço. Muito obrigada. E agora eu fecho com a Sofia Gonçalves. Eu quero que você diga aqui para esse público maravilhoso o que significa viver com essência para você. Para mim, viver com essência é viver... é ser livre e é viver de acordo com aquilo que são os meus valores e os meus princípios, e todas as decisões que eu tomo não sejam condicionadas com aquelas limitações que nos dizem, sabem? Tu não consegues, vais ter que te esforçar muito. Não, viver com essência é, se eu acredito que é possível desta forma, eu vou fazer acontecer. Muito bem. Você já transformou dor em propósito na sua história? Completamente. Eu tive bastantes desafios. Aliás, esta semana Teve algo assim, um episódio na sua vida que foi como um limiar divisor de águas que te fez transformar, buscar esse propósito de vida, que te identificou com isso? Teve algo marcante? Porque às vezes a gente tem assim, não sei, eu tive uma perda, ou eu tive um acidente, ou eu tive um problema de saúde. Teve algo ou é instinto natural mesmo seu, é nato? não teve nada que tivesse sido um divisor de águas, mas tive várias situações que foram desafiantes. E eu aí, antes de eu ter esta maturidade emocional e este trabalho, eu ia muito abaixo. Sim. E eu ficava com pensamentos muito negativos, comparava-me muito com as outras pessoas. Porque é que os outros conseguem? Porque é que eu não consigo? Eu até sou inteligente, eu sou boa pessoa. E isto para mim, eu não entendia. Eu não entendia o que é que eu estava a fazer de errado. Então, no fundo, o meu divisor de águas
foi eu saber o meu potencial e eu saber que era possível lá chegar, mas eu não estava a saber como. Mas eu sabia que havia algo que eu deveria fazer e que ninguém poderia fazer por mim. E então foi isso, foi essa procura incessante por evoluir, porque isso foi algo que sempre me acompanhou. Eu sei que todos estamos nesta vida, não para só trabalhar e viver o dia-a-dia em piloto automático, mas para algo maior, que é a nossa evolução de alma como pessoa. E então foi muito isso. Muito lindo, tá de parabéns. Lindo propósito, linda visão. E é isso aí, a gente tá aqui para servir, né, para crescer, para evoluir como sociedade. E estamos chegando ao fim desse episódio, gente. Ah, não. Infelizmente. Eu, por mim, aqui, eu tô chegando ao fim aqui, mas a gente vai continuar aqui, ó, comendo, bebendo, entendeu? E se você assistiu até aqui, por favor, se inscreva, curte, já deu o joinha? Vai lá, clica lá, joinha agora. Compartilha esse vídeo para uma pessoa que talvez precise assistir, precise desse apoio, desse acolhimento. Para aquela pessoa que tem alguém com esse tipo de problema na família, alguém que você conheça, alguém que queira empreender, alguém que precise de motivação, de coragem, não é mesmo? Porque aqui hoje nós tivemos uma mãe que criou um caminho seguro para as suas filhas, né? Uma conversa sobre viver alinhada com a nossa essência. Então, acho que foi maravilhoso. Muito obrigada, quero agradecer a participação de vocês duas. Quero agradecer pela audiência e pela sua paciência. Se você chegou aqui, se inscreve, curte, compartilha. E assiste e me conta o que você sentiu, o que você se identificou. Se você teve um episódio, deixa aí nos comentários, me conta, vai. E é isso. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Um beijo e até a próxima, gente. Beijo.